Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1, o profeta escreveu assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza esses ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Amém? Até aqui, meus irmãos. Podei vos assentar. Glória a Deus pela sua palavra. Deus, ele tem uma palavra profética para o meu e para o seu coração nesta noite. Nós estamos passando um momento muito difícil, estamos vendo aí um grande vale à nossa frente, muitas vidas sendo ceifadas, crise política, a gente ainda vai enfrentar muito uma crise econômica, que afeta todas as áreas, a igreja também muito afetada ainda, mas eu creio que vai passar em nome de Jesus. Jesus está na direção do barco, e ele vai acalmar essa tempestade. É uma palavra de Deus, e ele cessa o vento, ele cessa a tempestade, e eu creio que nós vamos viver aí um grande avivamento depois dessa pandemia. Eu creio que Deus já está despertando pessoas, eu creio que Deus já está falando aos corações, e essa é a missão da igreja, é proclamar o Evangelho. Nós somos chamados para isso, muito mais nesse momento de dificuldade. A igreja é levantada para pregar o Evangelho, e dizer que Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Ontem muitos de nós estávamos preocupados com as coisas materiais. Essas coisas já perderam valor. Hoje nós estamos preocupados com o nosso corpo. As pessoas querem poupar a sua vida a todo custo. Mas eu creio que Deus quer nos levar a valorizar a nossa alma, o Espírito que Ele colocou em nós, a nossa vida espiritual. Eu creio que Deus tem um propósito em toda essa pandemia, essa dificuldade de nos despertar, e despertar como igreja para fazer a sua vontade. O livro do profeta Ezequiel foi escrito em um momento de muita luta, de muita dor, talvez o pior momento da nação de Israel. E quando nós olhamos para uma palavra profética, nós estamos vendo aí que hoje se levantam tantos profetas nas redes sociais, falando que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, e a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, ele diz, quando ele fala sobre os dons espirituais, que a profecia, ela deve ser usada para edificar, exortar e consolar a igreja, não colocar medo, pânico, terror nas pessoas. Eu creio que aqui Deus ele tem uma palavra de consolo no nosso coração, uma palavra de esperança, que é isso que nós precisamos ouvir nesse momento. E quando se fala de uma palavra profética, meus irmãos, nós vemos aqui no capítulo 36, um capítulo anterior, que Deus já havia prometido que daria um novo coração para aquele povo, que daria um novo espírito para que eles obedecessem a Deus. E eu creio que Deus ele vai falar conosco através dessa palavra. Ele vai soprar o seu Espírito e que nós sejamos renovados através dessa palavra. Amém? Ezequiel, quando ele tem essa visão aqui,
do Vale de Ossos Secos, uma visão que todos nós já ouvimos tantas pregações. Ele estava num momento de luto, ele havia perdido a sua esposa tinha acabado de falecer, ele estava ali no exílio, exilado lá em uma outra nação, na Babilônia, com todo o povo de Israel ali, a maior parte do povo de Israel, e ali a nação já estava totalmente destruída, o templo de Jerusalém estava destruído, e Israel então é colocada nesse grande vale, e também o profeta, ele se vê no meio desse vale. E se nós olharmos para o capítulo 1, nós vamos ver como é que foi o chamado desse profeta. Ele tinha cerca de 25 anos quando ele foi levado para a Babilônia. Desde a sua juventude, ele foi preparado para ser um sacerdote, para servir a Deus no templo. E a palavra de Deus diz que ele era da linhagem de Zadok, sacerdotes que desde a época do rei Davi louvavam ao Senhor, serviam ao Senhor no templo. Então ele tinha essa vocação sacerdotal. Toda a sua família tinha passado por esse processo e agora ele esperava o seu momento, ele tinha esse sonho, que era o sonho de todo judeu, de servir a Deus no templo. E quando acontece o exílio babilônico, quando a nação ela é levada para a Babilônia, os seus sonhos são frustrados. Ele vê a sua família ficando para trás, ele vê os seus amigos ficando para trás, ele vê o templo, a cidade ficando para trás, e milhares de pessoas são levadas para mais de quase 1000 quilômetros de distância de Israel, a maior parte deles de jovens que poderiam ser usados para trabalhar para o governo lá da Babilônia, como Daniel, que foi servir no palácio, e outros jovens também. E só que esse homem, ele se vê ali um tanto que perdido, agora numa terra estranha, e ele decide fazer acampamento com o restante do povo nas margens de um rio chamado Quebar, numa cidade chamada Tel Abib, uma cidadezinha pequena. E naquele momento ali as pessoas não sabiam o que iria acontecer, não sabiam quanto tempo iria durar aquilo, não sabiam como que Deus estava, se Deus interveria naquela situação. As pessoas estavam ali sem saber o que fazer, numa terra estranha, e Ezequiel ali, ele decide se ajoelhar na beira do rio Quebar, e ele olha para o céu e ele começa a clamar ao Senhor. E no capítulo 1, no versículo 1, diz que no 30º ano da vida dele, quando ele completa 30 anos, que seria o ano que ele se tornaria sacerdote lá em Israel, o céu se abre, e ele começa a ver a glória de Deus, ele começa a ver os seres viventes, que nós vemos também lá em Apocalipse, ele tem uma visão do trono de Deus, e aquele que queria ser um sacerdote, ter uma certa posição de conforto lá em Israel, ser uma pessoa reconhecida pela sociedade, naquela hora ele cai ao chão, fraco com aquela visão, e uma voz do céu como de trovão diz a ele: filho do homem, põe-te em pé porque eu quero falar contigo. Eu preciso de um profeta aqui no meio do cativeiro. Eu sei que o seu sonho, a sua vocação era para ser sacerdote, mas eu vou te levantar hoje para ser um profeta no meio do cativeiro, no meio desse vale. As pessoas estavam sem esperança nessa época. O profeta Jeremias tinha ficado em Israel e ele estava profetizando que iria durar muitos anos aquele cativeiro. Vários profetas, falsos profetas, se levantaram lá no meio da Babilônia e lá em Israel também, dizendo que aquilo não ia durar muito tempo, que Deus ia derrotar aqueles inimigos. E enquanto o templo estava de pé, as pessoas tinham esperanças, porque Deus ele habitava no templo. Mas se o templo fosse destruído, então seria o fim daquela nação, seria o fim do relacionamento do povo com Deus. Então eles colocaram as esperanças no templo que ainda estava de pé. Havia uma esperança porque o templo ainda estava de pé. E ali na margem do rio Quebar, o profeta Ezequiel, levado ao seu limite ali, quando fala de margem do rio, ele está ali mostrando que ele estava no limite das suas forças, que ele não aguentava mais aquela situação que eles estavam passando. E então o céu se abre, e Deus, o Espírito do Senhor, coloca ele de pé, e diz a ele: agora você vai ser profeta de Deus aqui no cativeiro. Eu vou usar a tua boca, você vai falar aquilo que eu mandar, você vai fazer aquilo que eu ordenar, e não é na tua força, mas é pelo meu Espírito. E Deus soprou o Espírito em Ezequiel, ele se colocou de pé, e naquele dia Deus levantou ele como profeta no meio do cativeiro. Só que o problema é que as pessoas elas não queriam ouvir mais a voz de Deus.
Eles não entendiam por que Deus estava permitindo aquela situação. Então ali, o profeta Ezequiel, ele é levantado para mostrar que o povo estava sendo disciplinado naquele lugar. Que o povo estava sendo castigado pelos seus pecados, pela sua idolatria, por se unir a povos pagãos, por permitir que o mundanismo entrasse em Israel, por profanar o altar e o templo de Israel, com um culto artificial, com sacrifícios que não tinham valor para Deus, porque Deus queria o coração do povo, e não sacrifícios de tolo que não valiam nada, de pessoas que continuavam no pecado, mas estavam dentro da igreja no final de semana. E Deus queria um conserto, Deus queria que aquele povo se arrependesse, como nós vemos em todos os livros proféticos. Deus, ele clama para que o povo se arrependesse, ainda que fosse necessário eles passassem pelo cativeiro, pela provação. Deus estava interessado em que o povo se arrependesse. E essa também é a mensagem do Evangelho para os dias de hoje. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o Evangelho, meus amados irmãos, é a mensagem que nós temos que proclamar para esse mundo que está em ruínas, para esse mundo que está sem esperanças. Nós vemos ainda um povo rebelde, pessoas que não abriram os olhos espirituais ainda, pessoas que não entenderam a situação espiritual que nós estamos, pessoas que não se dobram, pessoas com corações duros, e mesmo dentro da casa de Deus. E Deus está, aleluias, nos chamando para o arrependimento, nos chamando para um conserto nessa hora. E o profeta Ezequiel, ele foi levantado no meio daquele cativeiro, e Deus usou ele de uma forma diferente, já que as pessoas não queriam ouvir o que ele tinha para dizer. Ele começou a usar manifestações, encenações proféticas para falar com o povo, para mostrar que Jerusalém seria destruída, porque ela já estava cercada. Ele é amarrado e ele fica deitado por 1 ano, do lado de uma maquete da cidade de Jerusalém. E ali ele começa a falar com o povo através de encenações. E ele começa a comer o seu alimento ali, e ele começa a tremer. E ele começa a chamar a atenção das pessoas. E Deus começa a usar essa estratégia para falar com o povo. E Deus manda ele comer também alimento ali, cozido com fezes. E ele se recusa a fazer aquilo. Então Deus fala: olha, pode cozinhar esterco de vaca para você comer. E toda aquela loucura que ninguém entendia, e nem o profeta entendia, mas ele obedecia à voz de Deus. Será que nós estamos dispostos a obedecer à voz do Senhor, ainda que nós não entendamos aquilo que está acontecendo, aquilo que Ele vai fazer? Nós somos chamados como igreja para pregar o Evangelho. Nós somos chamados para ser uma voz profética no meio dessa geração pecaminosa. É nesse livro que Deus fala para o profeta: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que eles se arrependam, para que eles vivam. É nesse livro que foi também falado lá em Romanos, quando Paulo fala, ele cita o que o profeta disse: não há nenhum justo sequer, não há nenhum justo. Nós somos salvos e justificados por aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, pelo seu sangue que foi derramado para pagar os nossos pecados. Não é pelas nossas obras, mas é pela graça, através da nossa fé. E aquele povo estava com a sua fé em crise, aquele povo estava afastado do Senhor, aquele povo não queria ouvir a voz de Deus. E Deus começou a destruir, a permitir que a nação fosse destruída. E como um pai, mesmo que doendo o seu coração, começou a disciplinar aquele povo para que eles se voltassem ao Senhor. E o profeta Ezequiel estava em meio a tudo isso, profetizando. Lá em Israel, serraram, mataram Isaías, cortaram seu corpo no meio. Jeremias foi lançado numa cisterna, num poço cheio de lama. E Ezequiel temia pela sua vida, porque ele estava longe da nação, estava lá no cativeiro. E quando ninguém queria ouvir mais as profecias, Ezequiel deu ouvidos ao profeta Jeremias lá em Israel, a qual ele dizia que o cativeiro iria durar muito tempo, cerca de 70 anos, que eles poderiam se casar lá mesmo,
constituir a sua família, fazer a sua casa lá, porque o cativeiro ia durar muito tempo, porque foi muito tempo de pecado, a ira de Deus estava acumulada. E naquela hora ele deu ouvidos ao profeta Jeremias, ele resolveu se casar lá no cativeiro, ele teve filhos no cativeiro, ele fez a sua casa, ele constituiu a sua família naquele lugar, mas ele continuou sendo voz profética naquele lugar. E Deus começou a mostrar para ele as abominações que estavam acontecendo em Israel, pessoas matando os próprios filhos para comer, pessoas profanando o altar, colocando ídolos no altar. E ele teve uma retrospectiva para mostrar por que eles estavam no cativeiro. Ele teve visões das abominações que aconteciam em Israel, da violência que acontecia em Israel, dos reis profanos que havia lá. E ele começou a profetizar e bradar por que eles estavam naquela situação. E talvez a pior profecia que ele teve que dar foi num dia que Deus falou para ele: olha, agora você vai ter que fazer uma profecia que vai ser muito difícil. Está no capítulo 24. Você vai profetizar a morte da sua própria esposa. E não é só isso. Você não vai poder derramar uma lágrima sequer no enterro dela. E Ezequiel, ele na autoridade ali do Espírito, ele obedece à voz de Deus. E de manhã ele profetiza que a sua esposa iria morrer, mesmo sem entender por que Deus estava fazendo aquilo. E de tarde a sua esposa falece. E no velório, ele se mantém em silêncio. Ele ficou em silêncio por 7 dias, sem derramar uma lágrima, porque Deus havia ordenado. Ele não sabia por que estava acontecendo aquilo, porque Deus estava permitindo tamanha dor para ele mesmo e para a nação, daquela forma. E só depois ele pôde entender, quando um homem chegou, depois de vários tempos, um homem, ele fugiu de Israel, cercaram a cidade, destruíram o templo, e aquele jovem, ele chega na cidade como um sobrevivente daquela tragédia, anunciando que estava tudo destruído já, que não havia mais esperança. E aquilo foi como se Deus tivesse morrido, o templo estava no chão. As pessoas, Salmo 137 diz que as pessoas pegaram as suas harpas, que eles cantavam lá na Babilônia, colocaram e penduraram nos salgueiros. Eles falaram: nós não vamos mais cantar, nós não vamos mais orar, Deus nos abandonou. E se você olhar capítulo 37 e versículo 11, Deus disse para o profeta depois da visão: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, porque eles estão me dizendo: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Esse era o sentimento do povo. O povo estava se sentindo seco, como aqueles ossos. As pessoas estavam sem vida, sem esperança, não enxergavam nada, nenhum resquício de vida, nenhum resquício de esperança para eles se apoiarem. E é nesse momento de dor, quando ele está de luto, quando a nação está destruída, quando seu coração está em pedaços, é no pior momento da sua vida, que o Espírito Santo toma ele pela mão assim, ó, e carrega ele e deixa ele no meio de um vale de ossos. E a palavra de Deus diz que não eram apenas ossos secos, eram ossos sequíssimos, eram muito secos, não havia nenhum resquício de vida naquele vale. Talvez você está atravessando esse vale. Nós estamos atravessando todos um grande vale. E é Deus que nos colocou nesse vale, é Deus que está permitindo esse vale. Mas não é para nos destruir, é para nos levantar mais forte. Quanto mais profundo for o vale, maior a subida, maior a nossa vitória. Talvez você não está entendendo a provação, mas é para que você se fortaleça mais. É para que você, aleluia, comece a dobrar os seus joelhos e a confiar mais no Senhor, porque Ele ainda está no controle de todas as coisas. Deus está na direção de todas as coisas, ainda que você não entenda. Ainda que você não entenda o agir de Deus, ainda que você não aceite as maneiras de Deus te tratar, de Deus te corrigir, de Deus te provar, Ele está permitindo esse vale para que você se levante renovado desse vale. Tem muitas famílias que estão como esse vale nesse momento, ossos secos,
sem esperança, pessoas trancadas no quarto com medo, com a fé fragilizada. E quando o profeta começa a andar ao redor daquele vale, ele não vê nenhum resquício de vida. Mas Deus fala com ele: será que esses ossos podem reviver? Podem se levantar? E essa é a pergunta que Deus está nos fazendo hoje, espiritualmente. Será que nós podemos nos levantar renovados de toda essa situação? E de que maneira nós podemos ser levantados, despertados? Deus quer mostrar através dessa palavra. E ali ele começa a andar ao redor daquele vale. Ele não usa a sua fé estava fragilizada para responder. Ele não usa nem a sua razão, porque a razão seria: não podem. Mas ele usa a sua sabedoria. Ele fala assim: Senhor, o Senhor que sabe, é Tu que sabes. Ele coloca nas mãos de Deus aquela situação. E Deus fala para ele: olha, só que quem vai falar para esses ossos levantar é você, eu vou te usar. Deus, Ele quer levantar a igreja, amados, nesse tempo de angústia, nesse tempo de aflição. Você, como igreja, foi chamado para ser voz profética em meio a essa geração que está caída no pecado. Nosso problema não é só o vírus, o nosso maior problema é o pecado. Jesus, Ele falou assim, ó: não temam aquele que mata o corpo, mas temei acima de tudo aquele que pode não somente lançar o corpo, mas a alma no inferno. É a Deus que nós temos que temer. Nós não temos que ter medo do diabo, da morte, da enfermidade. Nós temos que temer ao Senhor, porque esse é o princípio da sabedoria. Eu não sei como é que está o teu coração em meio a tudo isso que está acontecendo, mas Deus está trabalhando aí. O Espírito Santo está trabalhando aí. Talvez você não está entendendo. Talvez nós vamos enfrentar ainda um período de sofrimento até que tudo isso passe, que nós possamos nos levantar mais forte, mais renovados na presença do Senhor, porque essa é a nossa prioridade. A nossa prioridade é servir ao Senhor, custe o que custar, e proclamar como Paulo: o meu viver é Cristo, e se eu morrer é lucro, porque vou estar com o Senhor eternamente. Nós temos que nos apoiar na palavra do Senhor. E Deus, Ele diz para o profeta: você vai falar assim para eles: ouçam a palavra do Senhor. Esse é o caminho. Essa é a primeira lição. O mundo precisa ouvir a palavra de Deus. O que vai levantar esse mundo é a palavra de Deus. Não é voz humana, não é liderança humana, não é política, mas Deus, Ele tem a última palavra. Aleluias. E Ele diz para o profeta, profetiza assim, ó: ouçam a palavra do Senhor. A palavra de Deus é o poder de Deus. É o poder para transformar, é o poder para salvar. Desde o Gênesis 1, quando Deus disse: haja luz, tudo foi criado pelo poder da palavra. E o Espírito Santo, Ele age através da palavra. O Espírito Santo na criação estava ali pairando sobre as águas, enquanto Deus criava tudo pela palavra. Aí o Espírito Santo começou a agir. Assim como Ele fez Adão lá do barro, Deus moldou Adão, mas somente depois que o Espírito soprou, que houve vida. É assim que Deus trabalha, através, primeiramente, da sua palavra e o seu Espírito. Aleluias. Agindo, trabalhando através da palavra. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Talvez Ezequiel pensou assim: mas será que ossos podem ouvir a palavra? Ele não achou nenhum ouvido para ouvir a palavra no meio daqueles ossos. E eu estive estudando um pouquinho. O nosso corpo, ele tem cerca de 200 ossos, mais de 200 ossos. E os menores ossos do corpo estão no ouvido, que é o martelo, a bigorna e o estribo. O estribo é o menor, acho que é 0,25 milímetros, é um cisco. E quando eu estava lendo a palavra e estudando sobre isso, o Espírito Santo começou a falar no meu coração: Deus, Ele vai começar um avivamento, Ele vai começar um movimento. Os ossos vão começar a se juntar. Mas olha que interessante, os menores ossos
eram os que estavam por baixo, que nem aparecia. E Deus começou a falar no meu coração: eu vou começar um movimento, eu vou começar um avivamento, mas é pelos menores, é por aqueles que não estão aparecendo. Deus, ele vai começar, aleluias, a despertar pessoas que você não enxerga, mas que estão orando pela igreja, estão orando por um avivamento, por um despertamento, e Deus está usando essas pessoas, esse pequeno remanescente, e eu creio num grande avivamento, depois que tudo isso passar, aleluias, eu creio num grande renovo de Deus, você crê? Aleluias, o Espírito Santo, aleluia, está neste lugar, já está ministrando ao teu coração, aleluias. Tem pessoas que estão sentindo o coração arder já, mas não é apenas porque eu estou falando, mas é pelo poder da palavra, é pelo poder do Espírito, aleluias. E ali aqueles ossos começaram a se juntar, os menores com os maiores, houve uma grande união ali, e tudo pelo poder da palavra. A palavra tem poder. Em João 17, Jesus ele diz assim, ó: santifica-os, Pai, na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Nós somos regenerados pela palavra, nós somos santificados pela palavra, aleluias. E a palavra de Deus, amados, ela tem poder para nos levantar em meio ao caos. Como é que tem sido a sua vida de meditação na palavra? Hoje em dia, infelizmente, os nossos filhos, eles conhecem mais os heróis da Marvel do que os heróis da Bíblia, os heróis da fé. Nós temos uma grande responsabilidade de voltar à palavra, de voltar ao verdadeiro evangelho, de voltar, aleluias, às raízes, de perseverar na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão, na comunhão. Aqueles ossos estavam separados, jogados lá naquele vale. E Deus falou para mim, porque havia uma grande desunião do povo, estavam todos separados. Mas Deus começou a falar ao meu coração: quando começar esse avivamento, a primeira coisa que vai acontecer, unidade na igreja. E essa unidade é promovida pela palavra, pelo poder do Espírito, aleluias. E ali começou os ossos se juntar, os tendões, os músculos, a pele por cima do músculo, e ali foi formado um corpo, uma estrutura, esqueleto, corpo. E talvez você olhe para a situação da igreja, você fala assim: mas a igreja, ela não ora, a igreja está morta, a igreja é esse vale de ossos secos, a liderança é só escândalo, as denominações, tem pessoas que só criticam, só jogam pedras, e dizem assim: olha, a igreja, elas são feitas de pessoas, não é essa denominação, essa organização, a igreja é um organismo vivo, não é essa estrutura que tem essa denominação de líderes, que você tem que seguir, obedecer, e começa a criticar a igreja, e não frequenta a igreja. E eu estava vendo algo interessante, porque quando Jesus ele usa a ilustração da videira, lá em João 15, que ele diz que nós somos a videira verdadeira, né? Nós somos os ramos dessa videira verdadeira, ele é a videira verdadeira. Eu fiquei pensando, um parreiral de uva, ele precisa de uma estrutura para que aqueles ramos cresçam, para que a colheita seja feita de uma maneira adequada, para que o agricultor cuide daqueles ramos. Ou seja, precisa de uma estrutura, e a estrutura é a igreja, a denominação, ela é necessária. Talvez muitos problemas nós vemos, infelizmente, mas a igreja continua sendo necessária como organização. A liderança é necessária para que você frutifique mais, para que você cresça mais. Você não vai crescer sozinho, você vai crescer através de ramos que precisam de um amparo para crescer. E Deus começou a falar ao meu coração a importância dessa estrutura. E é dessa forma que começou ali o movimento. Foi feita uma estrutura, mas eles continuaram mortos. Ou seja, a organização, a estrutura é algo morto. Precisa do Espírito. E quando ele formou aquela estrutura, faltava algo.
Porque os corpos estavam ainda mortos. Os ossos se juntaram, os tendões se juntaram, músculo, pele, mas ainda não havia vida. Então Deus fala para o profeta: olha, agora faz o seguinte, você vai profetizar para que o Espírito seja soprado sobre esses corpos. Ou seja, um grande avivamento, um despertamento que nós necessitamos, ele começa por uma volta da palavra de Deus, pelo poder da palavra, e outra coisa, por um sopro do Espírito, porque é somente pelo Espírito Santo que nós vamos ser avivados, que nós vamos ser despertados. E é dessa maneira que o profeta começou a profetizar. Ele disse: Espírito, sopra dos 4 ventos. E aquele Espírito começou a soprar, e aqueles corpos começaram a se levantar, assim como Adão lá na criação, se colocaram de pé. E a palavra de Deus diz que não era uma pessoa, 2 ou 3 que estavam naquele vale, era todo aqueles corpos que estavam espalhados, e ali se formou um grande exército. E é interessante isso. Quando diz que se formou um grande exército, é porque ainda vai ter muita luta, vai ter muita batalha ainda. Mas Deus, Ele vai nos fornecer as armaduras espirituais para continuar lutando. E a nossa luta não é contra a carne, contra a sangue, mas é contra os principados e potestades. A nossa luta não é contra as pessoas. Nós não devemos ficar discutindo com as pessoas sobre política, sobre visões escatológicas. Nós somos chamados para amar uns aos outros assim como Cristo nos amou. A nossa luta é contra o diabo, é contra o pecado. Nós somos chamados para guerrear, amados, e para vencer, porque Jesus, Ele disse: eu venci o mundo, e vocês também são mais do que vitoriosos, através de mim, por meio de mim. Aqui mostra a igreja sendo levantada do vale. Aqui mostra um povo que estava morto. E nós éramos esse povo, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas um dia, aleluias, nós ouvimos a palavra de Deus. Um dia o Espírito Santo entrou dentro de nós, fez morada em nós, e nós nos colocamos de pé para viver uma nova vida. As velhas coisas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. E o profeta estava falando para a nação: Deus tem algo novo para fazer. Vocês não vão ficar no meio desse vale. Vocês estão sendo despertados, aleluias, para viver algo novo de Deus. Aleluias. E aquele exército se colocou de pé, amados, cheio do Espírito Santo. Esse é o propósito de Deus para a igreja, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que se coloca de pé para proclamar o Evangelho. Talvez você se pergunte: será que nós estamos vivendo os últimos dias? Será que Jesus vai voltar amanhã, a qualquer momento? Os discípulos perguntaram isso para Jesus. Lá em Mateus 24, eles perguntaram: Jesus, essas coisas que você está contando aí, esses terremotos que vão haver, essas epidemias, doenças, esses falsos profetas que vão aparecer, quando que vai acontecer isso? Jesus disse: olha, isso aí vai ser só o começo, vai ser o princípio das dores. Mas um grande sinal que Jesus deixou, Ele disse assim: o meu evangelho vai ser pregado em todas as nações, e então virá o fim. Então a igreja, ela tem uma missão a cumprir antes da volta de Jesus, que é anunciar o evangelho. O evangelho precisa chegar em todas as nações antes da volta de Jesus. E lá em Atos 1, quando Jesus estava subir para o céu em ascensão, os discípulos perguntaram de novo: Jesus, esse é o tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Eles estavam interessados nesse assunto escatológico. E Jesus falou assim: olha, conhecer as datas, épocas, não compete a vocês. Isso é de exclusividade do meu Pai. Mas vocês receberão poder e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Eu não sei quando Jesus vai voltar, pode ser amanhã, pode ser agora, é um piscar de olhos. Eu creio que ainda muitas coisas têm que acontecer para que Jesus volte.
E os sinais estão aí para a gente ver. E a trombeta soará. E nós seremos arrebatados. Mas a única coisa que Jesus nos pediu: estejam preparados. Estejam com azeite na lamparina. Estejam preparados, porque quando o noivo voltar, aleluias, à meia-noite, ou seja, na virada, e ele vai voltar para arrebatar a sua igreja, a sua noiva, aleluias, ele pediu antes: olha, vocês têm uma missão para cumprir, não se preocupem tanto com isso, se preocupem em pregar o Evangelho, em viver o Evangelho, sejam cheios do Espírito Santo, aleluias. Vocês foram levantados para essa missão. Vocês foram despertados para isso. Talvez você enxergue um grande vale. Talvez muitas áreas da sua vida estão como aquele vale. Áreas que você não mostra para ninguém. Áreas que precisam de um sopro do Espírito. E Deus está dizendo nessa noite, é uma palavra, é um sopro do Espírito, e eu mudo a sua história, eu mudo a sua situação. Basta crer, basta se entregar ao Espírito. Deus, Ele quer transformar o nosso vale num manancial. Ele quer fluir os rios de águas vivas em nós, aleluias. Deus, Ele estruturou ali aqueles corpos, Ele restituiu vida àqueles corpos, Ele vivificou aqueles corpos. E ali um grande exército se levantou, se colocou de pé, tudo porque um homem clamou, aleluias, pelo Espírito Santo. E é isso que Deus quer de nós nesses dias. Vamos levantar um grande clamor, que você seja usado como voz profética, não para amaldiçoar, não para decretar o caos, mas que você seja usado para declarar que Jesus Cristo é a vida, e Ele tem vida em abundância para nós. Ele não mudou, meus amados, o Evangelho continua o mesmo, e Ele está nos preparando como noiva agora, pelo poder da sua palavra, pelo poder do seu Espírito. Em Efésios 5, Paulo diz: é pela palavra, pelo poder da palavra, que eu estou preparando a minha noiva, para que ela se apresente como uma virgem pura, santa, para me encontrar, para o encontro com o noivo. Nós somos chamados para ser embaixadores de Cristo nesse mundo, para proclamar o Evangelho. Essa é a nossa missão. Vamos colocar de pé. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Creia no poder da palavra. É uma palavra de Deus, meus amados, e tudo isso muda. A última palavra não é do médico, não é do político, mas a última palavra, ela vem de Deus. Deus está na direção, Deus está no controle de todas as coisas. Aleluias. Ele é o Criador de todas as coisas. E ao profeta ele disse: eu vou levantar um povo renovado, vocês vão voltar para a nação, eu vou reconstruir o templo, eu vou restaurar a nação, a glória da segunda casa vai ser maior, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Deus começou a fazer promessas com esperança, promessas de vida, aleluias. E no capítulo à frente, ao final do livro, capítulo 47, ele realiza o seu sonho. Ele queria muito ser sacerdote, ele queria muito adentrar o templo. E ali Deus mostra para ele: olha, eu vou mostrar algo novo para você, eu vou mostrar um novo templo. Você vai medir esse templo, você vai colocar todas as medidas, você vai falar para Israel que eles vão ter um novo templo. Mas antes vou dar essa visão para você, você vai entrar nesse templo. E ele começa a entrar no templo, ele começa a ver as maravilhas ali no templo, ele vê a glória de Deus em volta do templo. E é interessante quando ele enxerga um rio saindo debaixo do templo. E Deus dá uma vara para ele medir aquele rio. E ele começa a andar naquele rio. E as águas chegam no tornozelo. E depois as águas começam a subir na perna, na cintura, no seu peito. E antes dele atravessar aquele rio,
As águas cobrem, ele não dá mais pé e ele começa a mergulhar naquele rio, ele começa a nadar. E é isso que Deus quer de nós. Deus quer que ele tenha o controle. Até o momento que ele estava com aquela varinha medindo, ele tinha um controle. Mas no momento em que o rio não dava mais pé, ele começou a mergulhar. E é dessa forma que o Espírito Santo está nos chamando, para mergulhar na presença dele. A história de Ezequiel, a história daquele profeta começou na margem de um rio ali, chorando, no pior momento da sua vida. E ali o livro profético termina ele atravessando para outra margem. Labassuri andará. Deus, aleluia, o Espírito Santo está dizendo: eis que eu tenho um recomeço para vocês, ó igreja minha. Aleluias. Decida mergulhar na minha presença. Decida entrar nesse rio. Decida, aleluias, mergulhar nesse mar da graça. Vocês vão atravessar um momento de luta, um momento difícil, mas eu vou levar vocês para o outro lado. Aleluias. Decidam mergulhar na minha presença. Vocês não foram chamados para ficar na margem se lamentando, mas vocês foram chamados para atravessar para o outro lado. Aleluias. Vocês foram chamados para mergulhar no Espírito Santo. Aleluias. Feche os teus olhos, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai amado, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, Senhor. E nós queremos levantar um clamor nessa hora, Pai. Que o Espírito Santo venha soprar em nossas vidas, em nossas casas, em cada igreja dessa nação, desse mundo. Que nós vejamos um recomeço, que nós vejamos um despertamento em nosso meio. Que o Espírito Santo possa levantar um exército poderoso, e que nós possamos proclamar o Teu Evangelho, a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, a cura, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Xandaralabassuri andarás. Shaikandaralabassuri andará. Ouçam a palavra do Senhor. O Espírito Santo está bradando. Xandarabassuri andará. O Espírito Santo está soprando. Não importa a enfermidade, não importa a aflição, não importa, aleluias, o poder de Deus é maior. O poder da palavra é maior. Xaralabai candarabassuri andará. Chequiadaralabassuri. Xaralabassuri andaralabas. O Espírito Santo está falando. Xandaralabassuri andarás. Aleluias, Deus quer levantar uma igreja avivada. Aleluias. Uma igreja que não teme a morte, mas uma igreja que proclama o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A cura para essa nação, a cura para o mundo é o sangue de Jesus, é a palavra de Deus. Xaralabassuri andará. Eu profetizo vida. Eu profetizo, aleluias, o sopro do Espírito aonde você estiver aí. Eu profetizo o Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja, porque essa é a promessa de Deus. Mesmo em meio ao vale, mesmo em meio às aflições, aleluias, Deus está despertando. Deus está despertando, aleluias, para a sua glória, para a sua glória, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Glória a Deus.